Quando a traição desmorona um mundo de riquezas e promessas, até onde você iria para recuperar sua vida? Descubra o que acontece quando a lealdade é testada e a verdade vem à tona. As luzes cintilantes da cobertura de Luísa se refletiam em taças de cristal, criando um espetáculo de cores que dançavam pelo salão. A atmosfera estava impregnada de risos e conversas sofisticadas, uma sinfonia de vozes que ecoava entre as paredes decoradas com obras de arte contemporânea. Luísa, com seu vestido vermelho deslumbrante, era o centro das atenções, seu sorriso irradiando confiança. A festa era uma celebração do sucesso, um brinde ao seu mais recente empreendimento, uma linha de cosméticos de luxo que prometia revolucionar o mercado. Enquanto os convidados se moviam entre coquetéis e canapés, Luísa mantinha um olhar atento sobre Marco, seu marido. Ele estava à sua direita, rindo e conversando com um grupo de amigos, mas havia algo em sua expressão que a incomodava. Ele estava presente, mas distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Luísa tentou ignorar a inquietação, focando nas conversas e nos cumprimentos, mas a sensação persistia, como um fio solto em um tecido cuidadosamente elaborado. Carla, sua melhor amiga, estava ao seu lado, uma presença constante e reconfortante. Luísa admirava, a beleza radiante de Carla capturando a atenção de todos ao seu redor. No entanto, a familiaridade do sorriso de Carla não conseguia dissipar a estranha sensação de que algo estava se desenrolando nas sombras. Enquanto as conversas se desenrolavam, Luísa notou furtivos olhares trocados entre Marco e Carla, pequenas centelhas de uma conexão que parecia ir além da amizade. Era um vislumbre sutil, mas o suficiente para fazer seu estômago revirar. A festa continuava, mas Luísa sentiu uma pressão crescente. Ela tentava se concentrar nas conversas, nas promessas de novos negócios e nas possibilidades que o futuro poderia trazer, mas as palavras se misturavam em sua mente, ofuscadas pela dúvida que a assombrava. O que deveria ser um momento de alegria agora parecia envolver um abismo que ela não conseguia ignorar. Como um reflexo de sua insegurança, as vozes ao seu redor tornaram-se um murmurinho distante, enquanto a inquietação crescia em seu coração. Os dias que se seguiram à festa foram marcados por uma estranha névoa de desconforto. Luísa tentava se apegar ao brilho das conquistas, mas a sombra da dúvida pairava sobre seu casamento. Marco, antes tão presente, agora parecia sempre a um passo de distância, como se estivesse preso em um labirinto que ela não conseguia penetrar. Cada vez que ela tentava iniciar uma conversa mais profunda, ele desviava, seu olhar perdido em algum lugar além de seu alcance. O silêncio se tornou um espaço entre eles, um vazio que Luísa não sabia como preencher. As manhãs eram preenchidas por reuniões de negócios e compromissos sociais, mas as noites se tornaram um desafio. Marco costumava chegar tarde, alegando trabalho, mas a sensação de que algo estava errado não a deixava. Ela começou a investigar discretamente, vasculhando suas redes sociais e mensagens, mas as pistas eram escassas, cada vez mais frustrante. As interações com Carla se tornaram um paradoxo. Luísa sempre considerou a amiga como uma irmã, mas as conversas, antes repletas de confidências, agora tinham um tom sutilmente carregado. Carla tentava confortá-la, oferecendo apoio, mas havia algo na maneira como olhava para Marco que a deixava inquieta. Era um olhar que não se ajustava à amizade que elas compartilhavam, uma cumplicidade que Luísa não conseguia ignorar. Carla, com seu sorriso encantador, parecia entender algo que Luísa ainda não. No entanto, Luísa se recusava a acreditar que sua melhor amiga pudesse trair sua confiança. A pressão social e o desejo de manter as aparências a levaram a sufocar suas inseguranças, mesmo quando as dúvidas a consumiam. A alta sociedade de São Paulo, com suas expectativas e intrigas, tornava-se um palco cada vez mais opressivo. Luísa se via presa entre o desejo de ser uma esposa perfeita e a crescente sensação de que, a qualquer momento, sua vida poderia desmoronar. Certa noite, ao se preparar para uma reunião, Luísa se olhou no espelho e sentiu a determinação misturada à vulnerabilidade. Ela precisava confrontar Marco, precisava de respostas. As palavras estavam na ponta da língua, mas o medo de uma realidade devastadora a impedia de agir. A esperança de que tudo pudesse ser uma grande confusão a fazia hesitar, mas a dor das dúvidas pesava em seu coração, como uma sombra inescapável. Assim, Luísa se preparou para a batalha que viria, ciente de que a verdade estava prestes a se revelar, por mais dolorosa que fosse. O dia seguinte à tumultuada reunião social parecia uma continuação do pesadelo.
Luísa se viu presa em uma rotina monótona, sua mente tumultuada pelas dúvidas que se acumulavam como tempestade em um céu claro. A manhã começara como qualquer outra, mas a tensão no ar era palpável. Enquanto se preparava para mais um dia de compromissos, o olhar no espelho a refletia de volta uma mulher destroçada, com as sombras das noites mal dormidas se acumulando sob os olhos. Decidida a enfrentar suas inseguranças, Luísa optou por fazer uma visita ao escritório da empresa. Com o coração acelerado, ela dirigiu-se ao elegante prédio onde suas equipes trabalhavam incessantemente, criando e desenvolvendo produtos que refletissem seu toque pessoal. Mas, enquanto se deslocava, sua mente se desviava. Pensamentos sobre Marco e Carla assombravam, como se as imagens deles juntos se projetassem em sua mente, atormentando-a a cada passo. Naquela tarde, Luísa decidiu que precisava de uma pausa. Pensou em ir ao café próximo ao escritório para arejar a mente, mas ao entrar, seu mundo desabou em um instante. Ela avistou Marco e Carla em uma mesa no canto, conversando de maneira íntima, suas expressões revelando um conforto que Luísa não conhecia. A cena era um soco no estômago, os sorrisos cúmplices e a maneira como suas mãos se tocavam, mesmo que de forma discreta, traíam um laço que ultrapassava a amizade. O coração de Luísa disparou, e ela se sentiu paralisada. A visão a atingiu como um raio, uma dor visceral que parecia cortar suas entranhas. Marco, o homem que ela amava e confiava, compartilhava momentos que eram destinados a ela. Sem pensar, Luísa se virou e saiu do café, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, a realidade esmagando suas esperanças e sonhos. Mais tarde, ao voltar para casa, Luísa foi dominada por uma onda de raiva e traição. Ela precisava confrontá-los, precisava colocar um ponto final na sua agonia. A casa, que antes era um refúgio, agora parecia uma prisão. Com a adrenalina pulsando, Luísa se preparou para o encontro que mudaria tudo. Sentia-se como uma tempestade prestes a se desatar, pronta para revelar a verdade que estava escondida sob a superfície. Naquela tarde, Luísa chegou mais cedo em casa do que o de costume, com o coração acelerado e a mente turva. Luísa finalmente tomou coragem. Ao entrar em seu quarto, a imagem de Marco e Carla ainda ecoava em sua mente, e sua determinação a conduzia. Ela respirou fundo e decidiu que não poderia mais ser a vítima. Quando Marco entrou, ela se virou para ele, e os olhos dele se arregalaram com a percepção do que estava por vir. "Eu sei", disse Luísa, a voz firme, mas quebrada. "Eu vi vocês dois." A sala ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido cortado. Marco ficou paralisado, incapaz de encontrar palavras. Luísa viu o olhar de culpa passar por seu rosto, mas não o suficiente para salvá-lo. E, enquanto a tempestade se formava, ela gritou para Carla, que também estava presente, pois pensaram que Luísa ainda não estaria lá, dando um passo à frente, incapaz de conter a raiva e a dor. "Vocês dois me traíram. Como puderam?" O confronto estava longe de ser o desfecho que Luísa imaginara. Marco, finalmente confrontado, reagiu com a surpresa típica dos que sabem que suas ações são imperdoáveis. Ele balbuciou palavras que pareciam vazias, desculpas que caíam como folhas secas, sem substância. "Luísa, eu não era o que parecia." A tentativa de justificação soava mais como um eco distante, uma tentativa frustrada de minimizar o que estava irremediavelmente quebrado. Carla, que até então se mantivera em silêncio, finalmente se manifestou. Seu olhar, uma mistura de desespero e culpa, não parecia genuíno. "Luísa, eu não queria que você descobrisse assim." Sua voz falhou, e Luísa percebeu que a amiga não apenas falhara em proteger sua confiança, mas que, na verdade, a traíra por trás de seu sorriso constante. O que poderia ter sido um pedido de desculpa soou mais como uma tentativa de se proteger do furor da mulher que se sentia traída. A indignação de Luísa subiu, e ela disparou as palavras como flechas afiadas. "Vocês me enganaram. Eu abri meu coração para você, Carla, e deixei que você entrasse em minha vida. E você, Marco, sempre disse que me amava. Como pôde? Como os dois puderam fazer isso comigo?" O tom da conversa logo se transformou em um embate de emoções cruas. Marco tentou justificar seu comportamento, alegando que havia uma conexão que não pôde ser ignorada, mas Luísa não estava disposta a ouvir. Cada palavra dele era como uma lâmina, cortando ainda mais fundo. Luísa começou a perceber que não estava lidando apenas com uma traição,
mas com uma ilusão de amor que ela havia construído, e que agora ruía em frente a seus olhos. Finalmente, em um acesso de fúria, Luísa decidiu que era hora de expulsá-los de sua vida. Saia! Ambos! Não quero mais ver vocês aqui! Ela apontou para a porta, seu corpo tremendo de raiva e humilhação. A expressão de Marco se transformou de surpresa para desprezo, enquanto Carla, com um olhar de súplica, ainda tentava justificar suas ações. Mas Luísa não estava ouvindo mais. A visão do casal, antes considerado perfeito, agora enojava. Com a pressão dos sentimentos atingindo seu pico, Luísa sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Ao ver Marco e Carla saírem, uma sensação de alívio a tomou. Ela havia tomado uma decisão que não só a libertava da dor da traição, mas também de um casamento baseado em mentiras. A porta se fechou com um estalo atrás deles, e Luísa, sozinha, permitiu-se sentir a intensidade da tristeza e da raiva se entrelaçando. A casa que um dia foi um lar cheio de risos agora parecia uma caverna fria. No entanto, uma centelha de determinação começou a brilhar em seu interior. Luísa sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta e resiliência. A traição a havia ferido profundamente, mas, ao mesmo tempo, havia aberto os olhos para uma nova realidade. O que antes parecia um final trágico agora começava a parecer uma nova oportunidade de recomeço. Os dias que se seguiram à explosão de emoções foram um turbilhão para Luísa. A casa agora estava silenciosa, um eco de memórias felizes que se transformaram em dor. A solidão se instalou como uma companheira indesejada, mas, ao mesmo tempo, havia um sentimento novo, uma inquietude que a impelia a se olhar com mais atenção. Luísa passava horas refletindo sobre sua vida, as escolhas que fizera e as pessoas que permitira entrar em seu mundo. Sentada em seu escritório, cercada por documentos e projetos que agora pareciam vazios, Luísa olhava pela janela, absorta em seus pensamentos. A cidade pulsava lá fora, um emaranhado de vidas e histórias que continuavam a se desenrolar, enquanto a dela estava parada em um ponto de ruptura. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, mas essa beleza só parecia acentuar a tristeza em seu coração. A visão do horizonte a fazia sentir-se perdida em um mar de incertezas, como se estivesse à deriva, sem saber para onde remar. As memórias de Marco e Carla assombravam suas noites. O olhar cúmplice deles, os risos compartilhados, tudo isso agora se transformava em veneno em sua mente. O que era amizade? O que era amor? Essas perguntas se repetiam incessantemente, e Luísa se viu mergulhando em um abismo de autoquestionamentos. Ao mesmo tempo, cada reflexão era uma faca que cortava a neblina da sua realidade, trazendo clareza ao que antes não via. O peso do engano se tornava cada vez mais insuportável. Determinada a entender sua dor e a traçar um caminho para fora daquela escuridão, Luísa decidiu buscar apoio. Foi assim que ela se inscreveu em um curso de autoconhecimento e empoderamento feminino. Nas primeiras aulas, sentiu-se um pouco deslocada entre as outras mulheres, algumas delas tão diferentes dela, mas a conexão se formou rapidamente. Compartilhar suas experiências de traição e desilusão com outras mulheres que enfrentavam batalhas semelhantes era um bálsamo para sua alma ferida. O calor da empatia envolveu, como um abraço que ela não sabia que precisava. Com o passar das semanas, Luísa começou a se redescobrir. Através dos exercícios de escrita e das dinâmicas em grupo, ela percebeu que a traição não a definia, mas sim como ela escolheria reagir a essa experiência dolorosa. Começou a escrever em um diário, seus pensamentos e sentimentos se desenrolando em páginas que, ao serem preenchidas, a libertavam um pouco mais de cada vez. Luísa aprendeu a ver seu valor e a força que sempre tivera, mesmo que obscurecida pela decepção. Em uma dessas aulas, Luísa encontrou coragem. As conversas sobre amor próprio e resiliência despertaram uma faísca dentro dela que havia estado adormecida. Ela decidiu que precisava confrontar Marco e Carla novamente, não para buscar reconciliação, mas para fechar um capítulo que estava pendente. Não era apenas uma questão de encerramento, era sobre reafirmar seu valor e dignidade. Obrigado por acompanhar a história de Luísa. Sua jornada de superação e autodescoberta é uma inspiração para todos nós. Você já passou por alguma experiência de autodescoberta? Compartilhe essa história com quem precisa de motivação, inscreva-se no canal para mais relatos inspiradores e não perca o vídeo que vai aparecer na tela. Juntos, vamos espalhar esperança e força.